Continuando então a segunda parte da série EMP-COI decodificado, vamos continuar falando a respeito do modelo da Terra plana e para poder chegar então na explicação do porquê a elevação do nível dos mares e os tsunamis irão ocorrer antes do primeiro dia do EMP-COI. Então, antes de mais nada, para poder explicar de uma forma bem didática como que é o funcionamento da mecânica da Terra, eu vou colocar aqui um trecho de um dos vídeos da série Prime Field do David LaPointe. This animation shows a magnetic bowl. In the bottom of the bowl, we find 3 magnetic substructures. Now we will slice the bowl in order to get a better view of these magnetic substructures. I have named these magnetic substructures the confinement dome, the flip ring, and the choke ring. Ok, pessoal, então eu creio que deu para entender o que o David LaPointe quis dizer, né? Ele pegou uma das cunhas eletromagnéticas que ele construiu, né? Porque no experimento no laboratório são duas cunhas, são nessa posição e a outra é invertida, tá? Então ele pegou uma das cunhas e ele fez um corte transversal nela para ficar mais fácil de entender a dinâmica do campo eletromagnético que é formado entre as duas cunhas, tá? Então você vê aí nesse corte transversal várias setinhas azuis na parte de cima. Isso daí representa a direção do fluxo eletromagnético para dentro da cunha, tá? E essa linha tracejada vermelha bem ao centro, ela é a corrente direcional eletromagnética entre uma cunha e outra, ou seja, você vê que ela vem lá de baixo, né, e passa da cunha que está invertida embaixo para essa cunha com corte transversal na parte de cima. E vocês veem também que no centro da cunha, né, foi formado ali uma espécie de domo, né, que seria a parte onde todo o fluxo eletromagnético das setinhas azuis flui para a direção mais centralizada da cunha e ela acontece uma inversão ali desse fluxo, tá? Porque é mais ou menos quando você liga uma torneira, né, e tem o ralo da pia. Então a água ela começa a se concentrar ali e geralmente você vê um afluxo de água na lateral do ralo, né? Então é mais ou menos isso. Só que ali é bem direcionado porque tem um formato de uma cúpula, né? Logo abaixo vocês vê o flip ring, que ele nomeou como um anel ali que seria bem próximo da abertura entre uma cunha e outra, e tem o choke ring, que o choke ring é mais ou menos um apertamento, né? Vamos dizer, o fluxo eletromagnético ele é concentrado bem no choke ring para ele poder descer para a próxima cunha que está invertida na parte de baixo. Agora eu vou dar uma mexida aqui nesse desenho, ampliar um pouquinho, tá? Para vocês terem uma noção melhor. Vou tentar centralizar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem como é que funciona e poder ver as setinhas, né? Porque pela distância que estava não dava para ver a direção. Agora eu vou estar mixando a imagem aí que nós temos do formato da Terra plana, ok? Então vocês veem que a Terra ela ficaria então justamente sobre o flip ring, que tem essa demonstração. E aí vocês verem que a cúpula nossa, a cúpula de gelo, ela contrapõe, né, se justapõe, na verdade, sobre a cúpula que é formada pelo fluxo do campo eletromagnético, né? E a outra cúpula, que é a cúpula maior, né, você vê que ela fica um pouco mais para fora da corrente do fluxo, ok? Bom, por que é importante a gente justapor as imagens aí do modelo da Terra plana? Para que vocês entendam como é que funciona toda a dinâmica, né, toda a mecânica do fluxo eletromagnético. Então eu vou deixar a imagem assim um pouco transparente para vocês terem a noção. Então a Terra está em cima do flip ring, né, e vocês estão vendo as setas azuis, elas vão até o segundo domo, que é o domo eletromagnético, né, e ali é onde que ele retém e segura as águas de cima, né, as águas primordiais, ok? Então logo depois nós temos ali então a formação do domo de gelo, né, nesse tom meio lilás, meio roxo aí,
e dentro deles vocês estão vendo que tem um afluxo de direções diferentes, né? Então tem setinhas vermelhas aí. Vamos começar com as setinhas vermelhas que estão mais perto do limiar aí do domo, né? Nós estamos vendo que essas setas vermelhas que estão perto do domo, elas estão apontando para cima, ou seja, o fluxo eletromagnético nessa região empurra os objetos, qualquer objeto que chegar ali, para cima em direção ao domo de gelo, ok? E abaixo dela nós temos setinhas que correm na direção lateral, tá? Setinhas vermelhas correndo na direção lateral. Então quer dizer, qualquer objeto que chegue nessa região, ele vai fazer mais ou menos um movimento orbital, vamos dizer assim. Não é orbital porque a Terra nesse modelo não é redonda, tá? Mas seria o objeto vai seguir essa linha, esse traçado aí na horizontal. E abaixo dele, você vê que as setas vermelhas estão apontando para baixo em direção à Terra, tá? Isso quer dizer que qualquer objeto nessa área vai automaticamente ser puxado novamente para a Terra. E abaixo da Terra, do flip ring, vocês veem que as setinhas vermelhas continuam apontando para baixo em direção ao choke ring, né? Então, quer dizer, se você estiver abaixo da Terra, cavar um buraco, obviamente você não vai conseguir subir, porque você está sempre sendo puxado para baixo. Isso é importante por quê? Porque é justamente essa mecânica, né, de fluxos eletromagnéticos que controla o fato de nós estarmos fixados na Terra, ok? Então é isso que a ciência moderna chama de gravidade. Na verdade não é gravidade, nós somos seres eletromagnéticos, tá? Esse formato que o David Lapointe chegou nos seus experimentos, eles têm uma função tanto micro quanto macro, ou seja, dentro dos nossos átomos, né, lá dentro das células, acontece a mesma coisa. Então, todo aquele movimento dos elétrons e dos nêutrons acompanha esse mesmo esquema que a gente está vendo aqui dentro da cuia, no corte transversal. E no ambiente macro, né, ou seja, aqui é onde nós vivemos, nós também temos isso. A gente sabe que se a gente está na Terra e dá um pulo, automaticamente a gente volta para o solo novamente, porque as forças eletromagnéticas estão afluindo para baixo. Agora, se você lança um satélite, né, por exemplo, aí ele vai para aquela região ali que tem as setas no movimento horizontal. Por isso que eles ficam naquela parte ali, nem vai para cima nem vai para baixo, ok? Os balões também acabam chegando até aquela região, estacionam ali, né, e pronto. Aqueles vídeos que a gente vê no YouTube de balões atmosféricos explodindo, né, é porque eles chegam naquele ponto ali, e naquele ponto eles acabam explodindo porque o Sol, né, a temperatura do Sol acaba fazendo com que eles explodam. E isso acontece porque, obviamente, o Sol ele está numa posição ali bem próxima, tá? Nesse modelo aí, vocês estão vendo um pontinho branco bem nessa área onde tem aí as setas correndo na horizontal, tá? Então, isso evidencia o quê? Nesse modelo aí, ou justamente nessa ilustração, eles estão colocando dois pontinhos. Vocês podem ver um pontinho branco ali e tem um pontinho mais acima, perto do domo. Ali era para representar a Lua e o Sol, mas infelizmente não é bem isso, tá? O Sol e a Lua, eles estão praticamente grudados aonde tem o domo, tá? Então é bem mais para cima, então você desconsidere essa questão aí do Sol nessa posição. Então o que acontece? Quando os balões atmosféricos atingem essa altura, né? O Sol ele vai estar bem ali perto do domo, tá? Porque na verdade ele é é mais ou menos um reflexo, não seria bem essa palavra, mas seria algo relacionado ao plasma que está acima do domo, que nós não conseguimos ver. Nós vamos ver quando esse domo de gelo quebrar, né? Depois do Epicoi, aí sim o plasma vai aterrar, ele vai descer até a Terra, ok? Então esses dois pontinhos que vocês estão vendo que representa a Lua e o Sol, não é bem aí não, eles ficam lá grudados na mesma linha do domo. Bom, voltando às setinhas então. Depois dessas setas horizontais, as setas vermelhas que estão apontando para cima em direção ao domo, essa é a área de escape, tá? Seria a área onde são lançados aí os foguetes, principalmente os foguetes da SpaceX, né, do Elon Musk. Então nós sabemos que eles estão tentando romper o domo. Então nessa área aí, tudo que você consegue atingir, chegar nessa área com foguete ou com um avião supersônico, né, você acaba sendo impulsionado em direção ao domo. Então
onde os foguetes ali não precisam de combustível para manter os seus motores ativos, porque eles já são automaticamente, através do fluxo eletromagnético, empurrados em direção ao domo. Então, desde os anos de 1960, a humanidade aí, praticamente assim, os controladores e os de alto nível e os mestres, eles estão tentando romper o domo de gelo através de várias experiências. Nos anos 60, nós tivemos aí uma série de experimentos promovidos pela NASA que levavam bombas nucleares, né? Depois eu também vou falar um pouquinho sobre essa questão de bomba nuclear, que não é bem nuclear, é uma bomba, mas ela não é nuclear nesse sentido, tá? Mas de qualquer forma eles levavam bombas até esse local para que conseguissem aí explodir o domo, né? E romper essa propriedade que segura, que mantém a gente aqui, né? Então eles tentaram isso várias vezes e não foi possível, não conseguiram de forma alguma. E aí depois que surgiram a corrida espacial, né, já no finalzinho dos anos de 1960, todos os foguetes, todas as missões espaciais da NASA e de todas as outras agências espaciais tinham como objetivo romper o domo. Então eles estão tentando de qualquer forma. Aí quando surgiu a SpaceX, mudou-se a base de tecnologia, né? Então foi conseguido aí muitas coisas, né? Então a gente sabe aí que vê vários vídeos aí dos foguetes do Elon Musk produzindo aí efeitos estranhos, né? Quando eles atravessam essa faixa, né? da nossa atmosfera interna, e são efeitos visíveis, né? Que a gente vê e tal, porque eles estão tentando de qualquer forma romper esse domo e até hoje não conseguiram e não vão conseguir de forma alguma, tá? Esse domo só é rompido na hora do primeiro dia do EMPCOI. Bom, eu acho que deu para entender aí, né, essa explicação que eu quis passar para vocês. Isso é muito importante para a gente entrar no tópico a respeito aí dos tsunamis, né? Como tudo aqui dentro é um sistema fechado e um sistema que é regido pelo eletromagnetismo, dá para vocês entenderem então que a questão aí da Lua influenciando nas marés não faz o menor sentido, tá? Porque na verdade essa influência ocorre pela força do campo eletromagnético. Se essas setinhas de baixo aí mais próximas da Terra estiverem com a força menor, então a gente acaba tendo uma pressão atmosférica menor ou uma pressão barométrica menor, porque quanto menos força eletromagnética do campo eletromagnético, a gente acaba tendo menos pressão, né? Quanto maior a força, a pressão atmosférica aumenta, porque a pressão atmosférica ou pressão barométrica, ela é o ar, né, todos os gases que existem no ar sendo apertados por uma força invisível que não é a gravidade, que não tem nada a ver com isso, que é sim a força do campo eletromagnético, ok? Com essa explicação, então, eu creio que todo mundo conseguiu entender aí como é que funciona essa mecânica eletromagnética que influencia totalmente a nossa Terra, tá? E aí agora com essa noção, fica mais fácil a gente entrar na questão aí dos tsunamis antes do EMPCOI. Bom, mas antes disso, para matar de vez essa questão aí da dinâmica do campo eletromagnético, eu vou falar para vocês duas coisas aqui que é importante, que vocês já ouviram falar, né? Mas eu vou explicar aqui para ter um entendimento melhor de como é que funciona a coisa. Eu ampliei um pouco a imagem, meio lateralizada aqui, para vocês entenderem algo. Essa seta tracejada que corta bem o centro do flip ring, do choke ring, e segue acima do domo, né? Bem centralizada também, onde estaria a Terra, em cima do flip ring. Essa seta é aquilo que muita gente já ouviu falar sobre o Sol Negro, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque isso ficaria muito extenso, mas todo mundo já ouviu falar dessa questão do Sol Negro e tal, e da questão aí da estrela Polaris, né, que é aquela estrela que fica lá no Polo Norte, né, do modelo globo, né, que é aquela estrela que a gente sabe que ela tem um ponto fixo, né, ela nunca
muda, nunca altera no firmamento. Ela está alterando agora já há algum tempo, né? Até pouco antes da destruição daquele monumento lá das Pedras Guias da Geórgia, né? Que ali você conseguia, através de uma fenda naquelas rochas, visualizar aí a estrela Polaris, né? E logo antes daquele monumento ser explodido, aquele orifício na rocha já não dava mais para visualizar a estrela Polaris, ou seja, ela estava deslocada já há algum tempo. E esse deslocamento tem relação com a questão aí da inversão do campo magnético, né? Muita gente aí deve saber que o polo magnético nosso, né, que é diferente do polo norte. O polo magnético, ele não fica exatamente onde fica o polo norte, ele está deslocando já há muito tempo, né? Inclusive tem aí canais aqui no YouTube que as pessoas estão aí monitorando essa transição, né, do polo magnético. Então a gente sabe que ele já está deslocado. E ele acompanha justamente a estrela Polaris. Então a estrela Polaris também está se deslocando junto com o campo magnético. Isso quer dizer que a gente está se aproximando aí, obviamente, do EMPCOI, porque isso é algo natural de acontecer quando se aproxima do EMPCOI, né? Há esse deslocamento lateral do polo magnético, né? Porque vai acontecer a inversão, né? Quando tiver inversão, então todo o polo magnético ele vai para baixo, onde tem esse desenho da cunha, né? E não me pergunte o que tem na parte de baixo, que isso daí já é uma matéria aí para muito estudo e muitas hipóteses, né? Não dá para a gente ter uma certeza sobre isso. Mas o importante é a gente entender como é que funciona isso. Então, essa linha tracejada hoje, aqui na Terra, ela não está mais centralizada, tá? Ela já está numa posição mais diagonal, pegando aí em torno de 60 a 70 graus, né? Então não está mais esses 90 graus em linha reta. Então esse que seria a questão aí do Sol negro, né? Porque o Sol negro estaria, né, dentro dessa figura aqui explicativa, estaria na outra cuia que está invertida, né? Então ele passa pela Terra, né, e vai adiante até o campo eletromagnético superior ao domo, ok? Então isso é uma coisa que é importante para vocês entenderem aí, essa ligação do Sol negro com a estrela Polaris. E a gente chama de Sol negro por quê? Porque o Sol negro é onde é criado todo o fluxo eletromagnético. Então esse campo eletromagnético que tem acima do domo, na verdade, embora as setinhas azuis estão indo para baixo, na verdade ele é formado lá embaixo, ou seja, entre uma cuia e outra, tá? Por isso que a seta se prolonga, as setinhas tracejadas vermelhas se prolongam para baixo, porque é onde o campo magnético é formado. É ali que é o epicentro de tudo, né? O Sol negro seria isso, ok? Bom, tem mais uma coisa importante aí para vocês entenderem nessa ilustração. Vocês estão vendo ali no corte transversal da cuia, né? A parte em vermelho, a conexão, a intersecção, né, na verdade, entre o flip ring e a cuia, tá? Vocês estão vendo que as setinhas azuis que vêm lá de cima, elas vão até naquele ponto ali, né, e param, né? Inclusive elas acompanham o contorno do domo, né, que é o domo de gelo, que está ali aquela linha rosada, né? Então as setas azuis vão até ali. E vocês podem observar que o domo de gelo, ele fica um espacinho ali entre o flip ring, tá? O que acontece? Essa região é a região da borda da Terra, do modelo da Terra plana, que seria o que a gente chama aí de Antártida, tá? Então a Terra inteira ela é cercada por gelo, né? Que esse gelo é ali onde a gente chama de Antártida. Obviamente que no modelo globo a Antártida está concentrada só numa parte ali no sul, né? Ela não circunda tudo, mas a gente tem o entendimento que no modelo da Terra plana, a Antártida na verdade não é um continente ali localizado, na verdade ela circunda toda a Terra, ok? Então essa imagem que vocês estão vendo aqui, obviamente é uma imagem 2D, mas se vocês tentarem aí imaginar isso em 3D, vocês vão ver que o flip ring ele é redondo, né? Assim como a Terra plana
ela tem um formato aí de uma pizza, né? Como o Afonso costuma falar. Então, nessa intersecção do final do flip ring com o domo e também com a cuia, que é ali onde as setas azuis se confluem, né? Vão todo para aquele ponto, seria a parte final da Antártida, tá? E é ali onde tem alguns experimentos que o pessoal, os militares, a comando dos controladores de alto nível, dos mestres, tem as suas bases na Antártida justamente para fazerem experimentos de romper aquela camada de gelo que faz a junção entre a Terra e o domo. Então é nesse ponto aí que o pessoal tenta aí também quebrar o domo, romper o domo e passar para outra parte superior do campo eletromagnético, onde tem as águas primordiais, ok? Outra coisa importante também, para a gente fechar esse assunto de vez, é a questão aí que a gente sabe que tem as águas de cima e tem as águas primordiais, tá? As águas primordiais são as águas onde estão ali as setinhas azuis, tá? Depois do domo de gelo. Mas antes do domo de gelo, existe uma camada fina de água, que seria as águas de cima, tá? Essas águas, elas ficam entre o domo de gelo e a porção mínima no final daquelas setinhas vermelhas que estão na parte de cima aí, próximo do domo de gelo, tá? Então, o que acontece? As setinhas estão apontando para cima e antes de chegar no domo de gelo, a gente tem uma camada fina de água, no formato natural da água, tá? No formato líquido. Por que ela não cai? Ela não cai porque ela está comprimida pela pressão feita pelo campo eletromagnético entre ela e o domo, tá? Por isso que as setinhas apontam para ali. Então, eu falei anteriormente aí dos foguetes do Elon Musk, né, que mudou a base de tecnologia, porque antes os foguetes não conseguiam chegar próximo demais do domo, tá? Então eles acabavam chegando numa altitude bem perto, mas não chegava próximo. Então eles não entravam na parte que tem essa água de cima, que é uma camada de água no estado líquido que acompanha todo o contorno do domo que está em gelo, tá? E esse gelo também, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas não é um gelo comum, tá? Não é aquele gelo que a gente conhece. É um gelo muito mais resistente, muito mais rígido, e também a gente não tem noção da espessura do domo, tá? Não dá para a gente calcular assim, dá para quebrar o domo, porque o domo tem tantos metros, tantos quilômetros, não dá para saber. Tem uma ilustração aqui, você vê só uma linha fina, né? Mas obviamente que não é bem isso, tá? Então, para vocês terem entendimento, é isso. O domo ele tem uma espessura muito grande, tá? Não dá para a gente dimensionar. E bem grudado a ele tem essa camada de água, que são as águas de cima, que a gente também não sabe qual a espessura dessa camada, ok? O que está acontecendo nesses foguetes aí que o Elon Musk lança, né? Elon Musk não, né? Nem é a SpaceX, né? Na verdade a gente sabe que é tudo a mando aí dos controladores, né? Talvez aí o Elon Musk mesmo nem saiba, nem tenha noção disso tudo que a gente está conversando aqui. Mas enfim, nessa camada de água, que é uma água que fica ali em cima, né? Ela já foi rompida pelos foguetes do Elon Musk. Então existem vídeos aí que a gente fala, lá o Elon Musk conseguiu romper o domo, já está entrando nas águas primordiais. Não é bem isso, tá? As águas primordiais estão acima do domo. Ele está entrando sim nas águas de cima, né? Tem as águas de baixo, que são as águas aqui dos rios, dos lagos, dos mares, e tem as águas de cima, que é uma camada fina que acompanha o domo. E depois tem as águas primordiais, que aí já é um outro tipo de água, bem diferente também. São 3 tipos de água praticamente que a gente tem. A água que a gente conhece aqui na Terra, e tem essa água das águas de cima, que é um tipo de água diferente, uma composição diferente, e tem as águas primordiais que estão acima do domo, que já é uma composição totalmente diferente. Então a gente não tem assim exatidão para dizer qual que é a composição química dessa água. Esses foguetes tentaram também capturar um pouco dessa água e trazer, mas parece que a partir do momento que você volta, você desce para a atmosfera mais baixa, essa água
que fica ali, ela evapora, então não tem como você trazer ela para a terra, para levar para o laboratório e tentar entender qual que é a composição dela, ok? Então, houve sim um rompimento dessa barreira das águas de cima, mas eles não conseguiram capturar essa água para trazer para cá e estudar. E também não conseguiram passar toda a camada dessa água de cima e atingir o domo, ok? Então os foguetes da SpaceX, esses vídeos que a gente vê aí que tem esses efeitos aí, né? Parece que o foguete está dentro da água, realmente está. Ele está nessa faixa das águas de cima, mas não está ainda no domo. Então eles não conseguem nem sequer romper essa camada fina que tem de água, fina entre aspas, né? Mas não consegue nem sequer romper essa camada para chegar perto do domo, raspar ou tocar no domo. Eles não conseguiram isso até hoje e com certeza não vão conseguir, ok? Então isso é importante aí para vocês terem um entendimento total da coisa e saber compreender por que tem essas coisas acontecendo aí e por que as pessoas às vezes falam bobagens aí, e não é bem isso, tá? Nessa faixa aí também a gente vê que os meteoros que caem aqui na Terra, eles advêm dessa região aí que tem a água, tá? Então eles saem dali e conseguem romper através de algum fluxo eletromagnético, consegue descer e chegar até a Terra, ok? Mas a gente não tem assim também uma resposta da formação dessas rochas que vêm de lá. Uns dizem que é fragmento do domo, né? De repente a água de cima ela está ali em contato com o domo e há um desgaste, né, desse domo, então de vez em quando acontece de cair fragmentos. Pode ser isso, tá? Mas a gente não tem como ter certeza exatamente da onde que vem essas rochas que o pessoal da ciência moderna diz que vem do espaço. Então é isso, pessoal. Bom, eu pensei que ia dar para a gente entrar já na questão de tsunamis nesse episódio aqui da série, mas você está vendo aí que já está chegando em meia hora de vídeo, então para não cansar muito vocês, eu vou deixar então a questão do tsunami para o próximo episódio.